Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 31 de março, nós vamos meditar de Primeira Reis, capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar um novo livro, isso mesmo, o livro de Primeira Reis. E como o livro de 1 Samuel e 2 Samuel é um único livro no original do hebraico, o livro de Primeira Reis e Segunda Reis também era apenas um só. E nós não temos a identidade do seu autor. O livro de Reis nos trará um vislumbre extraordinário, não só do reinado de Salomão, mas de outros reis em Israel, né? E nós podemos ver, é claro, alguns episódios extraordinários, mas alguns episódios tristes, porque você vai ver que após a morte de Salomão, depois de tanta glória, de tanta riqueza, o seu filho não vai seguir o mesmo caminho e nós vamos presenciar uma grande divisão no reinado. Salomão, ele reina sobre todo o território, sobre as 12 tribos, mas o seu filho não vai ter este privilégio, vai haver um racha no reinado das 12 tribos. E ali nós vamos ter a origem do reinado norte e o reinado sul. Mas quando chegar ao seu tempo, nós falaremos sobre isso. Aqui no nosso mapa, o nosso mapa mental, que nos traz um vislumbre de todo o panorama do livro que nós vamos ver, e isso eu tenho dito aqui é indispensável, não é? Para a nossa compreensão mais plena. Eu sempre deixo um print dele lá no meu story e você pode olhar com mais detalhe, né? Esse material é da editora cristã e eles são assim excepcionais nesse trabalho. Eu sempre indico e sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link que você pode adquirir. E eu falei isso na última abertura do livro de Samuel, que eles separaram oferta especial para os nossos seguidores aqui do canal. Então, eu vou deixar mais uma vez no link da descrição. E se você quiser adquirir, é só você clicar lá e você vai ver como é fácil, como é prático, né? Ter esse material aqui. Você vai ver que ele vai ser de tanta utilidade, não só para você, mas para toda a sua família, até mesmo se você quiser utilizá-lo na sua igreja, na escola dominical, nos grupos de discipulado, na célula. Ele é uma ferramenta excepcional. E você compra e você tem ele para usar no seu celular, no seu computador, ou até mesmo imprimir ele, porque ele é um arquivo em PDF que você vai receber, né? Então, vou deixar mais uma vez o link aqui para que você adquira e tem bônus, tem presente para quem é seguidor aqui do canal. Então, o livro de Primeira Reis, ele tem 22 capítulos e o Segunda Reis vai ter 25 capítulos. E nós vamos iniciar aqui com a transição do reinado de Davi para o reinado do seu filho Salomão, né? Estamos na velhice de Davi, vimos os episódios inteiros, né? Da vida de Davi lá no livro de 2 Samuel. Então, 1 Samuel nós tivemos o reinado de Saul e no segundo livro de Samuel nós tivemos ali a predominância do reinado de Davi. E agora, no Primeira Reis, nós vamos ver essa transição de reinado, que é a velhice de Davi para o início do reinado do seu filho Salomão. E é muito bonito você ver, né, toda a instrução que Davi traz ao seu filho e como isso é importante na trajetória de um filho, essa transmissão de legado com responsabilidade, e vai ser nisso que nós vamos meditar aqui, ó. Tá muito boa a nossa meditação no versículo do dia. O rei Davi já estava muito idoso e por mais cobertores que se colocava sobre ele, ele não se aquecia. Então,
Seus conselheiros disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor. E o rei, ele se deitará em seus braços e ela o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisag, o nome dela. Isso. Ela era de Sunem, né? E a levaram ao rei. A jovem muito bela passou a cuidar do rei e a servi-lo. E o rei, porém, não teve relações com ela, né? E por essa época, Adonias, que era filho de Davi, e Agite começou a se gabar. Eu assumirei o trono, providenciarei uma carruagem, cavalheiros, também 50 homens que o servia como guarda de honra, mas seu pai nunca havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que você está fazendo isso, Adonias? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou o conselho de Joabe, que era filho de Jeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Olha que perigo, né? Pois bem, o sacerdote Zadok, Benaia, que era filho de Joiada, e o profeta Natã, Simei, rei e a guarda pessoal de Davi recusaram-se a apoiar Adonias. Davi presenciava tudo isso sem se manifestar. Davi também, ele tem muitos pontos negativos, mas ele nos ensina a não negligenciarmos conversas difíceis que precisamos ter na nossa trajetória, principalmente conversas difíceis familiares. Elas são necessárias, ajusta o que precisa ser ajustado e evita problemas futuros. Pois bem, Adonias foi à pedra de Zoelé, perto de Enrogel, onde sacrificou e ofereceu ovelhas e bois, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei Davi, todos os homens de Judá, os oficiais, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Preste bem atenção nisso. Então, Natã, profeta Natã, foi falar com Betseba, que era a mãe de Salomão, e lhe perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, siga o meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: meu senhor rei, não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei que sentaria no seu trono? Então, por que Adonias se proclamou rei? E enquanto você ainda estiver falando com ele, eu irei e confirmarei o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisaque cuidava dele. Betseba foi até lá e se curvou diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. E ele respondeu: meu senhor jurou diante do Senhor seu Deus que Salomão, meu filho, o filho da sua serva, certamente seria o próximo rei que sentaria no seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, meu senhor. E o senhor nem está sabendo. Ele ofereceu sacrifícios, bois, novilho, gados. Também o rei convidou os seus filhos para a celebração, convidou o sacerdote Abiatar, Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, meu senhor, ó rei, todo Israel espera que o Senhor anuncie quem vai suceder o seu trono. Se o Senhor não tomar providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor rei morrer. Enquanto ele ainda falava, ela ainda falava com o rei. Quem chegou? Quem chegou? Profeta Natã. Isso mesmo. Ó servo do rei, e os servos do rei lhe disseram: o profeta Natã deseja vê-lo.
Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: Meu senhor rei, decidiu que Adonias seria o seu próximo rei, que assentaria no seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de boi, novilho e ovelha, convidou os filhos do rei para a celebração. Também convidou o comandante do exército, Joabe, e o sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele, gritando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou nem a mim, nem seu servo, o sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem o seu servo Salomão. Meu senhor rei fez isso sem informar nenhum dos seus conselheiros quem será o seu próximo rei? O rei Salomão respondeu: Chame Betseba. Então ela voltou, ficou em pé diante dele e o rei repetiu o seu juramento. Tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todo perigo, seu filho Salomão será o próximo rei que sentará no meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Betseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. E o rei ordenou: chame o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: Levem Salomão e aos meus conselheiros à fonte de Glom. Salomão deve ir montado na minha mula. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirão ele como rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida, acompanhe Salomão de volta para cá e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu declarei e decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, que era filho de Joiada. Que o Senhor Deus do meu senhor, ó rei, confirme as suas palavras, e que o Senhor esteja com Salomão como esteve com o senhor rei, e torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Aí os sacerdotes Zadok e o profeta Natã vão fazer exatamente o que Davi ordenou, né? E aí o sacerdote Zadok pegou a vasilha de óleo na tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão tocando flauta, soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e os seus convidados ouviram a celebração bem na hora que terminava o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: O que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatã, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse Adonias. Você é um homem de bem, com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, disse Jonatas, o rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão como o novo rei em Israel. Enviou a fonte de Sion, acompanhado do sacerdote Zadok, do profeta Natã, e Salomão foi montado, ele foi sobre a proteção da guarda pessoal do rei, montado na mula que pertence ao rei. Isso significava tudo. Pois bem, Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Gion, acabaram de voltar da cidade e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Este é o motivo de tanto alvoroço. Agora mesmo Salomão está sentado no trono real. Todos os oficiais do rei foram cumprimentá-lo a Davi e lhe disseram que o Senhor Deus torne fama de Salomão ainda maior do que a sua e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E, deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor
para sentar-se em meu trono enquanto eu ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, o pânico dos convidados de Adonias se levantou da mesa, todos do banquete logo se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou na ponta do altar. Porque, né? Não se podia matar um homem agarrado na ponta do altar. Pois bem, e Salomão respondeu: se ele for leal, não se tocará nem um fio da sua cabeça, mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão e lhe disse: vá para casa. Pronto, encerrou-se o assunto aqui, não é? Pois bem, vamos ver aqui o que mais vai acontecer. As instruções finais de Davi a Salomão. E Davi deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão: vou pela terra onde todos estão indo, né? Seja corajoso e seja homem. Isso mesmo, obedeça às ordens do Senhor seu Deus e siga o caminho dele. Guarde os seus decretos, mandamentos, estatutos, preceitos, escrito na lei de Moisés, para que você seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que fez. Se seus descendentes viverem como devem me seguir fielmente de todo o coração e de toda a sua alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Que coisa mais linda, né? Essa promessa foi dada para o rei Davi em 2 Samuel 19:31, né? E aí nós vamos ver que ele vai lembrar isso e trazer isso sobre a vida de Salomão, né? E aí ele vai dar orientação, né? Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Jeruia, me fez quando assassinou os 2 comandantes do exército de Israel. Olha só, né? Então Joabe, ele foi um comandante, né, que esteve ali com Davi, mas muitas vezes ele descumpria a ordem de Davi e fazia aquilo que ele bem entendia. É isso mesmo. E Davi abre os olhos de Salomão sobre isso, né? Da personalidade difícil que muitas vezes tinha o comandante Joabe. E aí fala que ele assassinou 2 comandantes inocentes que vieram buscar, né, a se aliar a Davi. E ele foi e matou. Eles o matou como fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Ele manchou o seu cinto e as suas sandálias com sangue de inocente. Faça com ele o que parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça a sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai. Lembra dele, de Barzilai? Ele era de Gileade e ele providenciou suprimentos que Davi precisava quando ele fugiu de Absalão. Barzilai foi um amigo fiel, muito fiel a Davi, né? Então ele está dizendo: faça dele convidados permanentes à sua mesa. Eles cuidaram de mim quando eu fugia do seu irmão Absalão. Lembre-se de Simei, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim maldições terríveis. Lembra que ele fez? Jogava pedra no rei, disse que ele estava pagando aquilo que ele fez ao trono de Saul. Pois bem, quando ele desceu ao meu encontro no Jordão, jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Então, Davi vai dando aqui a Salomão, né, quem ele poderia confiar, honrar, mas quem ele deveria ter cuidado na trajetória dele, né? E aí nós vamos ver que Salomão vai estabelecer um reinado, né, de sucessão ao seu pai. Certo dia, Adonias, filho de Jadid, foi falar com Betseba, a mãe de Salomão, e lhe perguntou, né, você vem em paz? Sim, venho em paz, né? E interessante que ele faz isso logo após a morte do pai. Olha que interessante.
Então, Davi morreu, isso está no versículo 10 do capítulo 2, falando que Davi morreu e ele foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Ele reinou por 40 anos sobre Israel, sendo 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. E Salomão, né, já tinha sido ungido rei em seu lugar e ele sentou no trono do seu pai, nessa sucessão desse reinado, né? E logo após a morte de Davi, Adonias se aproveita desta ocasião e vai através de Betseba pedir favor a Salomão. Sim, venho em paz. Na verdade, quero lhe pedir um favor. O que é? Ele respondeu. Como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reinado foi para o meu irmão, pois o Senhor assim o quis. Olha só. Agora tenho apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender. O que você quer? Disse. Fale ao meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele lhe atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abisag. É, a jovem de Sunem, que foi dada a Davi nesse momento da velhice para que se tornasse ali a sua cuidadora, né? Davi não se deitou com ela, Davi permaneceu com ela, né? E ela cuidou de Davi nos últimos momentos ali, aquecendo o rei, né? Davi dormia nos seus braços para aquecer, porque não tinha cobertor mais que aquecesse Davi na sua velhice. E ele vai pedir para se casar com Abisag, né? E ele vai pedir através da Betseba, que era mãe de Salomão. Olha só. E aí Betseba vai falar. E aí ela vai até Salomão para falar com Salomão. O rei se levantou do trono para recebê-la, curvou-se diante da sua mãe, né? Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que a trouxesse ao seu trono, né? Ela se sentou à sua direita e aí ela diz: Eu tenho um pequeno pedido a fazer. O que é? Minha mãe perguntou. Eu não recusaria um pedido seu. E aí, permita que seu irmão Adonia case com Abisag, a jovem de Sunem. E como pode me pedir que eu entregue Abisag a Adonias? Disse Salomão. Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e também de Joabe. Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor, que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado seu destino com esse pedido. E o Senhor me confirmou e me colocou no trono do meu pai Davi. Estabeleceu sobre mim a dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje. É isso mesmo. Então, nós vamos ver que Adonias vai ser atacado, né? E vai ser morto, isso mesmo. E nós vamos ver que no capítulo 6, Salomão já está reinando, e aí nós vamos ver a sabedoria, né, de Salomão. Salomão faz um acordo com o faraó, rei do Egito, e ele se casa com a filha dele. Ele trouxe ela para morar na cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio real. Salomão amava o Senhor, seguindo os seus preceitos que seu pai Davi seguia, exceto pelo fato de oferecer sacrifício e queimar incenso em altares nas colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon, por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: Peça o que você quer e eu te darei. E Salomão respondeu: Tu mostrarás grande amor e lealdade aos teus servos, através do meu pai Davi, pois ele foi fiel e justo e verdadeiro diante de ti. Agora continua a mostrar o teu grande amor e lealdade, dando ao filho dele para se assentar no seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste rei
no lugar do meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena, que não sabe o que fazer. Agora estou no meio de um povo que é escolhido, nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá ao teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? E o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem morte dos teus inimigos, atenderei o teu pedido, e eu lhe darei um coração sábio, compassivo, como ninguém teve e jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. E se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez o seu pai Davi, eu lhe darei, Salomão, vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém, se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocausto, oferta de paz e depois ofereceu uma grande banquete a todos os seus oficiais, né? E aí você vai ver os exemplos de sabedoria que Salomão tem ao julgar, né? Um caso aqui que foi registrado, que compareceu diante dele duas mulheres prostitutas, né? Disputando um filho. Isso mesmo. Enquanto elas dormiam, das crianças morreu, né? Talvez ali viraram por cima dela, uma dessas crianças morreu. E a criança viva estava sendo disputada entre essas duas mães. Cada uma se dizia mãe daquela criança. E aí, uma acusa a outra de que o bebê dela tinha morrido durante a noite porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou à noite, tirou o meu filho do meu lado, dizendo que era o filho dela e colocou o filho morto ao meu lado, e era aquela confusão das duas mulheres. E aí nós vamos ver que o rei Salomão diz: as duas afirmam que o filho vivo é dela, cada uma diz que o filho morto é da outra. Pois bem, traga-me uma espada. E trouxeram a espada para o rei. E ele disse: corte a criança ao meio e dê metade para cada uma delas. Então, por causa do seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino para ela, por favor, não mate a criança. A outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será nem meu nem seu, divida a criança no meio. E aí o rei disse: não mate o bebê, deem à mulher que deseja que ele viva, pois essa é a verdadeira mãe. E isso se tornou uma repercussão diante da sabedoria que Salomão teve para esclarecer aquele caso, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 4 nós vamos ver a prosperidade e a sabedoria de Salomão, que saiu já ali das suas redondezas e passou a ser espalhada aos quatro cantos. Isso mesmo, né? Salomão tinha também em todo Israel 12 governantes distritais, olha só, responsável por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisão durante um mês do ano. Esses são o nome dos 12 governadores. Então, aqui mostra como era, né, governado, como era administrativamente o reinado de Salomão, como ele fazia para gerenciar todas as coisas, né? E nós vamos ver que Deus concedeu a ele grande sabedoria, entendimento, conhecimento tão vasto como a areia do mar. Isso mesmo, a sabedoria era maior do que todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo, né, aquelas que já eram famosas ao seu tempo. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Ele compôs 3.000 provérbios, escreveu 1.005 canções, podia falar com entendimento sobre plantas de
toda espécie. É, desde os grandes cedros do Líbano até os pequenos isopo, né? Pequenas vegetações que cresciam nas fendas dos muros. Ele falava sobre tudo, fauna, flora, também tinha conhecimento de animais, aves, répteis, peixes. Rei de todas as nações enviava seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. E espere só, amanhã nós temos mais falando sobre o reinado de Salomão. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. E aqui podemos aprender que Tu és a fonte de toda sabedoria. Em Ti nós temos tudo o que precisamos. E queremos olhar para todas essas coisas que vimos no reinado de Davi, no reinado de Salomão e também, Senhor, observar para a nossa vida de que precisamos sim ser obedientes ao Senhor. E todas as outras coisas serão simplesmente fáceis de administrar, porque o Senhor nos dará sabedoria para vivermos as nossas jornadas aqui nessa terra. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.